Meus alunos, olá! Que coisa maravilhosa! Estamos aqui novamente, professor Edilson, para darmos continuidade às nossas aulas de ciências. E o tema da nossa aula, na ocasião, será o efeito estufa e o aquecimento global. Em um primeiro momento, convém salientarmos que esses assuntos têm sido pautas de diversas discussões, né? Discussões estas relacionadas a acordos climáticos e, na verdade, são temas que necessitam de ações de todos os países do mundo, especialmente aqueles que são os mais poluidores. Dito isso, entendemos que aqueles que são os mais poluidores, isso nos remetem aos países industrializados, não é verdade? Então, vamos agora analisar quais são as diferenças entre efeito estufa e aquecimento global. Em tela, você pode visualizar, né, nessa ilustração aí, o nosso planeta, né, se apresentando, não é, como uma bola de fogo. Não é? Isso aí como resultado é uma ilustração que representaria como o nosso planeta ele pode ficar daqui a alguns anos. Então vejamos, diferenças entre efeito estufa e aquecimento global. Então, é muito comum haver uma confusão, inclusive, entre esses termos, entre essas definições. Ou seja, confusão entre o que é efeito estufa e o que é aquecimento global. Embora sejam termos que estejam correlacionados, eles não são processos iguais em si. Então vejamos aqui a diferença agora entre os dois fenômenos. Vamos lá. Primeiramente, o efeito estufa é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. Ele consiste em uma camada de gases que envolve o planeta. Essa é a primeira particularidade relacionada ao efeito estufa. O segundo ponto interessante é que podemos comparar o efeito estufa como, por exemplo, como se fosse um cobertor que envolve a Terra e a mantém em temperatura adequada para a vida. Porém, o que está acontecendo? Nessas últimas décadas, a emissão de gases poluentes, logicamente que essa emissão de gases poluentes é resultado, é decorrente das diversas atividades humanas. E quando eu digo isso, estou me referindo a atividades industriais, onde haja queima de combustíveis fósseis, por exemplo. Então, consequentemente, na medida que isso acontece, isso faz com que haja um aumento da concentração desses gases na atmosfera. Então, como é que fica então? Então, como resultado disso, a camada de gases ela ficou mais espessa, dificultando a dispersão da radiação solar e provocando uma maior retenção de calor. Bom, então, nesse momento aí, justamente nessa retenção de calor, o que faz com que haja um aumento da temperatura da Terra. Isso aí é o que nós chamamos conceitualmente de aquecimento global. Em tela, a gente pode perceber, né, essa questão da retenção. Vocês podem perceber que temos aí o planeta, uma representação da atmosfera, uma setinha indicando para baixo, demonstrando que a radiação solar desce até se chocar com a superfície da Terra. Parte dessa radiação, em tese, na verdade, ela fica retida na superfície da Terra, e a outra parte, ela deveria ser refletida para o espaço. Mas o que acontece? Já que há um acúmulo excessivo desses gases, efeito estufa, então essa radiação solar ela interage com esses gases, impedindo, digamos assim, a reflexão a reflexão desses raios solares voltando para o espaço. E isso provoca um aumento da temperatura. Então,
Ainda discorrendo sobre o aquecimento global, vamos trazer uma definição. O aquecimento global é um fenômeno climático que consiste no aumento das temperaturas médias do planeta e das águas dos oceanos. Ela é o resultado da intensificação do efeito estufa. Bem, em síntese, o efeito estufa é um processo natural que é intensificado pela ação humana. E isso aí é o que aliás, na verdade, é o que ocasiona, na verdade, é isso aí que ocasiona o aquecimento global. Vejamos aqui em tela algumas causas que fazem com que haja o aquecimento global. Não é? Aqui nós temos aqui alguns comentários, né, uma narrativa falando sobre essas causas, e a princípio nós temos assim: a intensificação do efeito estufa e o surgimento do aquecimento global são causados pela emissão de gases, chamados de gases do efeito estufa. E o principal deles é o dióxido de carbono, cuja sigla, quimicamente falando, é o CO2, o dióxido de carbono. Então, quais são as causas? O que causa esse aumento desses gases chamados gases do efeito estufa? Primeiramente, teríamos aqui, em primeiro lugar, desmatamentos, em segundo lugar, queimadas, em terceiro lugar, queima de combustíveis fósseis e, em quarto lugar, as atividades industriais. Bem, então, ao longo da história, e especificamente em 1997, houve um tratado chamado Tratado de Quioto, através dessa reunião dos países mais desenvolvidos do planeta, e eles assinaram um protocolo que ficou conhecido como Protocolo de Quioto. E que, em tese, o objetivo desse protocolo era fazer com que ocorresse a diminuição da emissão desses gases que causam o efeito estufa. Bem, quais são as consequências do aquecimento global? É uma pergunta muito peculiar, não é? Muito importante. Essa pergunta ela deve estar intrínseca no nosso entendimento, porque é tarefa nossa, de cada um de nós, nos preocuparmos com o futuro do nosso planeta. Então, quais são as consequências? Primeiro, derretimento das calotas polares. Segundo, uma maior frequência de desastres naturais, como, por exemplo, furacões, enchentes e secas. Em terceiro lugar, alteração na produção de alimentos. Em quarto lugar, desertificação. Em quinto lugar, inundação de cidades litorâneas, né? Pelo avanço do mar, né? Pelo aumento dos níveis dos mares ocasionado pelo derretimento das calotas polares. E, em sexto lugar, extinção de espécies. Espero que possa ter contribuído para a continuidade do processo do ensino-aprendizagem de cada um de vocês. Então, até a próxima oportunidade e um abraço.